Então, gente, tô pensando em abrir os vídeos assim agora. O que vocês acharam? Falem pra mim. Acho que combina, né, com o canal, porque senhoras e senhores, senhor e senhora Marques, o que vocês acham? Então, tô trazendo um vídeo pra vocês hoje, pra gente falar sobre as diferenças de uma possessão demoníaca para um transtorno psicológico ou algum evento psicológico que esteja acontecendo com alguma pessoa ali, né, em algum momento. Desde que eu me formei, né, em psicologia e também quando eu estudava, que eu tinha muita dúvida a respeito disso, de como seria e tal. E com o tempo, gente, você vai amadurecendo, tendo experiências, então você consegue entender o que acontece. Tá? Não é algo que você aprende em escola, não é algo que você aprende em seminário, na faculdade de teologia, não. É estando ali em oração com Deus, desenvolvendo o seu espírito, crescendo no espírito, que você consegue entender as coisas espirituais. E como eu sou psicóloga também, entendo que existem alguns transtornos psicológicos, sabe, onde acontecem, claro, muitas conexões no cérebro, na mente, né? E essas conexões, esses choquezinhos também, pode fazer com que as pessoas se comportem de uma forma que se olha, é demônio. Mas não, nem tudo é demônio e nem tudo é doença. Mas, gente, tá na Bíblia, né? Existe base bíblica para isso, é uma realidade. Existe possessão demoníaca. Eu tive um caso que foi o que mais me marcou na minha família, que foi com a minha sobrinha. Um dia eu trago ela aqui para ela contar o testemunho dela para vocês. Ela ficou com uma legião de demônios assim que ela se converteu. E foi muito difícil, né? Foi muito trabalhoso a gente conseguir a libertação dela. As irmãs da igreja nos receberam muito bem, oraram por ela, nos ajudaram muito nesse momento. Então, assim, tem esse caso na minha família que foi o início, que foi muito forte pra mim. A gente tinha um amigo que ele casou e a mulher dele ficou grávida. E quando ela ficou grávida, ela começou a ficar possessa também. Vou contar pra vocês do começo, né? Então, ele chegou na minha irmã, esse amigo nosso, contou a história da mulher dele. E um dia que a mulher dele não estava bem, ele ligou para minha irmã e a gente foi lá correndo na casa dele expulsar o demônio dessa menina. A casa dele era muito distante da nossa, então a gente foi andando, né? Não tinha carro naquele momento. Quando a gente chegou na casa deles, ela estava deitada numa cama e algumas pessoas segurando ela, acredito eu que para ela não se machucar por conta da gravidez. E ela se debatia, se retorcia na cama, sabe, com a barriga enorme, grávida, tentava tirar a roupa, sabe, falava coisas absurdas. Então, assim, uma cena horrível. Mas nós expulsamos o demônio dessa menina e aí ela ficou bem. E aí eu não sabia que o pior estava por vir, porque ela ficou bem naquele momento, passava 3, 4 dias, ela ficava endemoniada de novo. A gente subia lá de madrugada, à tarde, sabe, qualquer horário, para expulsar o demônio dessa menina. Até que chegou um dia, eu fiquei muito encucada com ela sempre ficar, né, endemoniada, o demônio voltar nela. E eu falei assim pra ela, olha, vocês já ouviram falar de Jesus, conhecem Jesus, vocês precisam ir pra igreja, gente, cuidar de vocês. Não entendia nada, gente, de libertação espiritual. Lembrem-se disso. Então, óbvio que eu cometi muitos erros que eu não cometeria hoje, né? Deixei oportunidades serem adiadas porque não sabia o que eu sei hoje. Então, falei com ela de Jesus, preguei, levei ela para a igreja. Quando eu pisei na calçada da igreja com essa menina, ela já ficou endemoniada. Sabe, já começou a cair, os pastores pegaram ela, oraram por ela, ajudaram. E aí ela aceitou Jesus, foi para a igreja. Só que ela continuava ficando endemoniada. Gente, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Mas aí, como ela já tinha ido na igreja também, algumas pessoas começaram a nos ajudar, a instruí-la, a conversar com o marido, sabe, a falar alguns detalhes da vida deles que eles precisavam consertar e tal. Enfim, gente, a gente foi tentando ajudar de todas as formas possíveis essa menina, né? E aí acabou que ela não se firmou mesmo na igreja, seguiu um outro caminho, né? E hoje ela continua recebendo esses espíritos, mas assim, de uma outra forma,
dentro da religião que ela passou a seguir. Então ela continua recebendo esse tipo de coisa. O evangelho não ajudou ela, Jesus não ajudou ela, não é verdade. Sabe, sempre, em nenhum momento que a gente expulsou o demônio dessa menina, ele resistiu. Ah, Flávia, mas ela não aceitou Jesus? Como é que pode ficar voltando? Gente, só ela sabia a realidade do coração dela, ela e Deus, sabe, o trabalhar de Deus na vida dela. Verdade é que todas as vezes que nós expulsamos em nome de Jesus o demônio dela, o demônio saiu. Até porque a Nath, a minha sobrinha, ela não foi liberta de uma hora para outra, né? A gente fez um trabalho com ela ali de um mês, eu acho, ela indo na casa da irmã, sabe, a gente orando, saindo do demônio, revelação. Ela continuava indo na igreja, passava vergonha, mas ela queria tanto ser liberta, ela queria tanto Jesus, que ela enfrentava isso. Gente, ela tinha 16 anos, sabe, então assim, não foi de uma hora para outra também, né, mas ela persistiu nisso. Então por isso que eu tô falando para vocês que eu acredito muito nisso, né, do coração. Não é só a pessoa e Deus sabe a realidade. Então, essa é uma história. E a outra história que eu vou contar para vocês é de uma mocinha, né, que também já tinha um longo histórico aí de possessões demoníacas, e a família tentando ajudar e tentando de tudo. E um dia eu fui na casa dessa menina para poder ajudar ela, né, expulsar o demônio dela. Eu e mais um grupo de amigos, a gente foi expulsar. E o que aconteceu, gente? Olha a diferença, sabe? Como é diferente algo psicológico de algo que é espiritual. Então, quando a gente chegou na casa dela, primeiro que quem é cristão e que tem o Espírito vivo, o Espírito Santo testifica no seu espírito. Não é uma coisa que você aprende. Não existe assim, vou te dar uma matéria sobre como reconhecer. Não. É algo espiritual, sabe? O Espírito Santo, ele vai te direcionando em como agir, testificando no seu espírito, mas para isso você precisa estar conectado com Jesus, tá? Então não é uma coisa fácil. Quando a gente chegou lá, eu não vi nada espiritual na menina. Em que sentido? No sentido de possessão, sabe? Ela não estava possessa. Ela estava inventando. Como ela já tinha ficado várias vezes possessa, ela estava tendo os mesmos comportamentos de uma pessoa possessa, porque ela sabia muito bem como que era, né? Mas ela não estava de fato possessa. Era nítido, tá? Então, assim, pra mim era nítido. Eu conseguia ver nessa época, eu já estudava psicologia e tudo, mas não por isso, e sim pela parte espiritual, eu conseguia ver que não era Satanás ali, era ela. Não digo que não tenha influências malignas, porque Satanás, ele não precisa estar só na pessoa para ele influenciar uma pessoa, né? Ele influencia os pensamentos e aí influencia nas atitudes. Então eu acredito muito que a influência de Satanás ali era no pensamento da menina, para ela fazer aquele tipo de coisa, para ela se comportar assim, tá bom? Fora alguma coisa que ela quisesse ganhar com tudo aquilo, que eu não sei dizer para vocês o que estava acontecendo, mas fato é que não era um demônio. E ela começou a se debater no chão, e todo mundo começou a ir em cima dela, expulsar, e eu me retirei e fiquei olhando a cena acontecer. Só que aí, gente, como eu estava de canto olhando aquela cena, né, já sabendo que, falei, gente, mas não é não, né? Mas aí o que eu vi? O que ninguém viu. Enquanto as pessoas expulsavam, passou uma mosca, um mosquitinho assim nela, e ela fez assim. No que ela fez assim, tirando a mosquinha dela, eu falei, não. Mas tudo bem, né? Comecei a olhar, daqui a pouco subiu a blusa e ela fez assim na blusa. Gente, se tem uma coisa que Satanás não tem é vergonha, né? Então, assim, na hora eu falei, espera, gente, espera. Tirei todo mundo de cima da menina, peguei ela, sentei ela no sofá e falei, já tá tudo bem? Ela, tá, tô melhor, não sei o que e tal. Eu falei assim, então tá bom, tá? Então a gente já vai embora. Não conversei nada sobre isso com ela naquele momento. Fui num outro momento conversar com ela sobre outras coisas. E aí conversamos a respeito disso.
porque tava a família, tinha muita gente, então assim, não precisava conversar com ela ali. Mas, gente, tem muita diferença entre uma possessão demoníaca, né, e algo psicológico. Primeiro, como eu disse para vocês, o nosso espírito, que é vivo em Cristo, ele consegue saber, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito quando está acontecendo alguma coisa. Você consegue saber. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que você cresça aí em espiritualidade e em conhecimento para você saber como se comportar em qualquer situação. Deixa um cheiro no coração de vocês. Peço que se inscrevam no canal se não forem inscritos. Deixem também um like e até o próximo vídeo.